Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O perigo da inveja, da crítica e o valor da humildade. O contexto de hoje é entendermos que às vezes enfrentamos desafios no meio do povo, mas às vezes os desafios são dentro da própria família. Que você já esteja aí com a sua Bíblia, seu caderno, para os aprendizados de hoje. Não deixe de anotar, não deixe de praticar e também de dividir conosco o seu aprendizado, a sua dúvida, a sua pergunta, seu testemunho. Não deixe de se inscrever no canal para que você possa fazer comentários. No nosso contexto hoje, Moisés passa por um problema dentro da própria família. No texto anterior, ele enfrentou a murmuração do povo. No texto de hoje, Números 12, Miriam e Arão criticam Moisés por causa do seu casamento com uma mulher que era cuxita. Mas a verdadeira motivação era pelo ciúme, a insatisfação com a posição de liderança que Deus havia concedido a ele. Deus intervém para defender Moisés, reafirmando sua autoridade e demonstra que é ele quem escolhe e estabelece aqueles que ele deseja usar. E o capítulo vai terminar com Miriam sendo disciplinada e posteriormente ela é restaurada por intercessão de Moisés. E hoje, então, o nosso texto é Números 12, sobre esse lugar do perigo que nós precisamos ter em relação à rebeldia contra a autoridade que Deus determina. Preste atenção, porque é um capítulo que vai nos ensinar bastante. Abra aí sua Bíblia e vamos à leitura. Hoje eu vou dividir com vocês aqui a tela para que você possa ler junto comigo. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente disse o Senhor a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. O Senhor chama Moisés, Arão e Miriam. No versículo 4 foi rápida a reação do Senhor. O texto diz que o Senhor chama os três para que eles vão à tenda do encontro. E aí, então, o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos, tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então, Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura.
Então o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Aqui entendemos que o Senhor é Deus que vê todas as coisas, que ele vem sim em socorro daqueles que lhe são fiéis. Entender esses lugares é parar para nos perguntar: como que eu estou vivendo esse lugar que Deus tem me colocado? A crítica esconde sempre uma inveja. Pode esconder outro tipo de sentimento também, mas na maioria das vezes é a inveja. Miriam e Arão criticaram Moisés por ele ter casado com uma mulher cuxita. Entretanto, no texto, o verdadeiro problema não era o casamento, mas o desejo de igualdade na liderança. E eles falam: porventura falou o Senhor somente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? A Bíblia então apresenta uma característica marcante de Moisés. Era um homem manso, mais que todos os homens que havia sobre a face da terra. Muitas críticas não nascem da preocupação com a verdade, mas com da comparação do orgulho ou da inveja. A humildade protege o coração daqueles que desejam servir a Deus. E Deus vem em socorro. Deus defende aquele que ele chama para o ministério. E Deus já chama, já convoca Moisés, já convoca Arão, Miriam e fala: vem, atenda. E aí o Senhor explica que ele fala com os profetas por meio de sonhos, de visão, mas com Moisés não. Com Moisés ele fala face a face, de maneira clara. E aí Deus pergunta: então por que que você não temeu falar contra ele? E nesse lugar aqui nós temos também uma pergunta: como tem sido a sua relação com os seus dirigentes, pastores, as pessoas que são autoridades na sua vida? Como tem sido a sua relação? De humildade ou de orgulho ou de crítica? Como tem sido? É um lugar para nós pensarmos. Não cabe a nós julgar ou desvalorizar aqueles que Deus chamou para cumprir uma missão. O Senhor conhece o coração de cada pessoa e Ele é justo. Nesse lugar, nós vemos que o pecado, ele traz consequências. Miriam fica leprosa. Ela é atingida. Arão reconhece o pecado e pede perdão a Moisés. Toda atitude de orgulho, toda atitude de inveja, de rebeldia traz consequências. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a restauração. Moisés agora intercede. Então, a intercessão revela um coração semelhante ao coração de Deus. E nesse lugar eu gostaria até de falar para vocês: a gente tem um grupo de intercessores, onde nós oramos por muitos pedidos e Deus tem respondido às nossas orações. Muitos testemunhos têm saído desse grupo. E Deus tem sido fiel para com cada um de nós. Aqui abaixo do vídeo tem o link. Se você é um intercessor, vem orar conosco também. Vem para o grupo fazer parte dessas pessoas que oram, intercede pelos pedidos, pelos propósitos, porque Deus atende. A intercessão de Moisés em favor de Miriam traz as respostas para a vida deles. Mesmo ele tendo sido ofendido, Moisés responde com intercessão, não com vingança. E ele intercede, fala: Senhor Deus, eu quero que o Senhor cure. E Miriam permanece isolada do acampamento. Depois, ela é restaurada ao povo para que a caminhada continue. Quem aprende a perdoar demonstra maturidade espiritual. A misericórdia sempre produz mais frutos que a vingança.
E nesse lugar, as lições que eu posso extrair para o meu dia a dia é evitar comparar a minha caminhada com a caminhada das outras pessoas. Somos diferentes. A minha caminhada não pode ser comparada com a caminhada de ninguém. Assim como a sua também não pode ser comparado com nenhuma outra caminhada, porque nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Deus distribui dons, responsabilidades, chamados de formas diferentes para cada pessoa. O que Deus dá a alguém não é para você, é para aquela pessoa. E o que Deus te dá não é para mais ninguém a não ser para você. Cultive a humildade. A verdadeira grandeza diante de Deus não está no cargo que possuímos, mas no coração com que servimos a Deus. Aprender a responder com perdão, assim como Moisés intercedeu por quem o criticou, somos também chamados a vencer o mal com o bem. E aqui é entender um lugar de reflexão. Quando sou criticado, injustiçado, como é a minha reação? Ela se aproxima da humildade de Moisés? Ou eu permito que o orgulho, o ressentimento domine meu coração? É um lugar de refletir. Nesse texto, Deus conhece as intenções do coração e honra aqueles que caminham com humildade. A inveja, a crítica, o orgulho, eles são destrutivos e prejudicam o nosso relacionamento com Deus, nos afasta da vontade dele. Em contrapartida, a humildade, o perdão, a intercessão fortalecem a nossa comunhão com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Que eu e você possamos seguir o exemplo de Moisés, respondendo às dificuldades com mansidão, confiando que Deus é quem defende aqueles que permanecem fiéis a Ele. Que Ele abençoe sua casa, sua família. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.